Boa noite. Começamos a nossa web do dia 23 de setembro de 2022 para o evento 818124 na UC de Fundamentos de Mecânica. Pois bem, pessoal, na anterior nós trabalhamos metrologia. Perguntar, João, aproveitar que você está aqui, como que foi lá no momento presencial? Foi bom? Conseguiram já chegar fazendo as leituras? Foi bom, só que o professor lá deu outra matéria diferente. Tinha falado que ia ser sobre paquintas, medidas, essas Isso. coisas, né? Mas foi mais sobre linhas, sobre cortes. Foi diferente. Ah, ficou dentro de desenho? Ficou dentro de desenho, de linha, Tal, de corte, essas coisas. talvez tenha invertido a ordem, muitas vezes, porque não encontrou o professor ou o laboratório não estava disponível. Pois é, aí ele passou sobre desenho cedo, na parte da manhã, e na parte da tarde passou uma prova. Olá, João. Qual que é o nosso assunto de hoje, ó? Desenho técnico. Desenho, porque a segunda é web. Então, Ó, praticamente é a que vai ter lá, aqui, e a que teve lá, né? então ele inverteu. Provavelmente deve ter algum motivo, né? Um laboratório, algum instrumento, foi para calibração, muitas vezes já aconteceu. Ele E aí até falou que a próxima aula vai ser sobre paquinho, essas coisas, medidas. Então aqui hoje vocês vão dar aula para mim, ó. O assunto é desenho técnico. O João vai ser o co-professor aí. Boa noite, Railson. Tudo bom? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos falar de desenho. O desenho técnico, ele é muito importante. Lógico que você já vem com a base, né? Que justamente funciona quase como uma linguagem universal. Então o desenho é uma forma de descrever, né, objetos, detalhes, vários assuntos relacionados nessa parte de representação gráfica de peças e entre outros, né? E isso não muda muito nos diversos locais do mundo. Então a norma, né, técnica que estabelece regras para a representação geral do desenho é a NBR 10209-2, né? Então ela traz as categorias, as fases de elaboração, as particularidades, né, o material utilizado e a técnica de execução. Então, em relação aos formatos, né, das folhas aqui da nossa série A, que vai do A0 até o A10, né? A série vai evoluindo o número, né? O número aumenta, mas o papel diminui. Então a A0 é a maior folha que a gente tem nas folhas da família A. E a A10 é a menor. E como que funciona? A A0 é a maior. A A1 é basicamente metade da A0. A A2 é metade da A1. A A3 metade da A2 e assim vai. Então, quanto ao formato, o dimensionamento padrão exigido pela NBR aí já é a 10068, né? Quanto ao dimensionamento das folhas, o padrão, né, o formato padrão é o A0. E aí vai subdividindo da forma como eu trouxe para vocês. Então vai até o A10. Tem outras séries de folhas, né? Comercialmente, a gente na nossa representação não utiliza, né? Comumente série B, né, que também tem folha B0, B1 e assim vai, e o mais comum é a família A. Então, com relação às medidas desses papéis, né, dimensões, aqui ó, o A0 é maior, tem 841 milímetros por 1189, depois vai para o A1. Pode-se notar que a menor medida por exemplo, do A0 para o A1, a menor medida do A0, que é o 841, se torna a maior medida do A1. E aí, a segunda medida ali, que é 1189, se você dividir ela no meio, né, dividir por 2, você vai ter 594. Hilton, você está com o microfone aberto, está devolvendo a minha voz aqui. Se puder, se não for falar, puder multar um segundinho, agradeço. Obrigado, Hilton. Boa noite, bem-vindo à aula. Abriu de novo. Eu vou te multar aqui. Aí, obrigado. Então as medidas vão assim, ó, do A1 para A2.
que seria a menor medida aqui do A1, que é o 594, ela se repete no A2, e a segunda medida, que seria a maior, 841, divide por 2, dá aquele 420. No caso, daria 420,5, né? Mas tem os arredondamentos. E assim segue, para justamente manter esse formato, né? O A0 é o maior de todos, depois vem o A1, A2 e assim vai. Então, com relação aos papéis também, como que é utilizado, como que são utilizados esses papéis na questão técnica, né? Que a nossa norma traz. Então, a apresentação do espaço da folha técnica e suas dimensões precisamos obedecer à posição de trabalho prevista. Então, para folhas do A0 até o A3, a exigência é que a utilização seja feita na posição horizontal, e já no A4, né, ou A5, o A4 é o mais comum que a gente usa no dia a dia, recomendação é que seja feita na posição vertical. Por quê? Se você fizer a legenda, né? As folhas têm legenda, a legenda sempre no canto inferior direito, tem um espaço, né, para o texto, e tem um quadro que é a área útil para o desenho. Quando você deixa na horizontal essas folhas até o A3, você fica com uma área muito grande, né? Bastante ideal para a gente fazer essa representação. Se você colocá-lo no formato vertical, a área fica uma distribuição diferente, né? Até para a questão de armazenamento, né? Se você for encadernar, fica ruim até para fazer o encadernamento. Então, do A0 ao A3, né? Na posição paisagem, né? O comum, e no A4, A5 já desenha na posição retrato. E as margens, né? Você pode ver que o papel tem o seguinte, ó. Não sei se vocês conseguem ver o laser que eu fico passando na tela. João, você consegue ver um laser desenhando na tela ou não? Não, dá para ver não. Não aparece, né? O ruim é que eu não consigo indicar para vocês. Mas tem a extremidade total do papel, né? Que é o tamanho dele, que isso não tem como mexer. A segunda linha, que seria a segunda maior, né? Ou das, das maiores, a segunda, que envolve aí, está mais próximo à extremidade do papel, que é o quadro, né? Essa aqui é a área útil do desenho, que tá margeada, né? Então, as margens determinam o quadro. Então, essa margem esquerda aqui, que eu indico, mas vocês não veem, para que ela serve? Ela é dimensionada justamente para delimitar a área útil do papel e ajudar na questão do arquivamento e encadernação. Então, todas as margens esquerdas são as maiores, né? Elas são de 25 milímetros, não interessa o tamanho do papel. É lógico que tamanhos menores a norma muda, né? A gente vai trabalhar aqui até o A4, que é o mais comum da gente trabalhar. Então, todas as margens esquerdas são 25 milímetros. A margem direita muda no A0 no A1. Não só a direita, né? A superior e inferior segue a mesma medida direita. Então, são 10, né, milímetros para A0 e A1. A2, A3 e A4 já são 7 milímetros, justamente para definir qual o tamanho do quadro, né? Qual é a área útil que a gente vai fazer a representação. Aqui a legenda, também definida pela 10068, que vai padronizar o layout da folha, né? Determina quanto ao posicionamento que a legenda deve estar dentro do quadro. Esse quadro é formado pelo espaço compreendido entre as margens e é posicionado no canto inferior direito. Aqui, ó, o cantinho inferior direito para todos os formatos. Então, já pegou uma legenda numa posição diferente, está fora da norma. Ah, o projetista lá no AutoCAD, né, ou no Solid, onde a gente vai fazendo a representação dele, o desenho gráfico, o desenho, né, a representação ortográfica lá, ele pode colocar onde ele quiser o posicionamento de legenda, tudo mais, onde ele quiser, desde que siga a norma, né? E a norma traz que tem que ser no canto inferior direito, conforme aqui a nossa figura. Certo? Aqui temos as linhas, né, João? Creio que vocês trabalharam bastante lá no momento presencial. Então, aqui as linhas já são definidas conforme a NBR 8403, que determina, por exemplo, se é um contorno, uma linha visível, uma linha não visível, e assim vai. Que é o primeiro, né? Que a linha é uma linha mais grossa, contínua larga. Então, quando você está fazendo a mão ali, você vai usar um grafite 09, um grafite 07, que representam os contornos visíveis e arestas visíveis.
Tem a linha B, né, que é contínua estreita, já para linhas de intersecção, cotas, né, linhas auxiliares, linha de chamada, e assim vai. Temos as linhas do tipo C, que é contínua estreita à mão livre, que é o limite de vistas ou cortes parciais, né? Ou interrompida se o limite não coincidir com linha, traço e ponto. Temos a zigue-zague, né? Contínua estreita em zigue-zague, que são para desenhos confeccionados por máquinas, a tracejada larga, contornos não visíveis. Um exemplo está fazendo a representação. Depois eu vou abrir o whiteboard para a gente trabalhar. Creio que vocês trabalham também. Mas são aquelas linhas, os contornos que não ficam visíveis quando a gente está, por exemplo, na vista frontal, que eu creio que vocês chegaram a ver, né? Questão de primeiro diedro, terceiro diedro, as vistas, João. Vimos sim, essa parte nós vimos. Viu também, né? A gente vai chegar no decorrer da aula. Mas, por exemplo, você está na vista frontal, tem algo a ser representado que pela vista frontal você não veria, né? Se você só representasse os contornos visíveis. E aí você representa com linhas tracejadas, né? Que é essa tracejada larga, os contornos não visíveis, e tem a tracejada estreita também, né? Justamente para contornos não visíveis e arestas não visíveis. Tem a G, né, traço e ponto estreito, linha de centro, linha de simetria. H, que é essa traço e ponto estreito, larga na extremidade e na mudança de direção, para plano e corte. Traço e ponto largo, linhas de superfície, né, com indicação especial. Traço e dois pontos estreitos, contorno de peça adjacente, linha de centro de gravidade, né, outras utilizações. Então são todas essas linhas aqui que o nosso material traz, e a gente passa para a escala, né? Então, o que a escala representa, né? Um exemplo, você vê aqui no nosso desenho, na parte inferior direita, tá pequena, não sei se todos conseguem ver, tá lá a escala 1 para 50, né? Então, isso representa o primeiro número na escala, é o que você mede no papel. Então, o João foi lá e mediu 10, né, 10 centímetros. E aí ele vem na escala. Então, cada 1 centímetro que ele mede no papel equivale a 50 no real. Então, se ele mediu 10 centímetros no papel, vezes 50, né, vão ser 500 centímetros no real. E assim segue. Então, a escala, né, devemos partir de objetos, peças ou edificações conforme seu tamanho real. Entretanto, né, em alguns casos, não é possível fazer essa representação na folha de desenho. Um exemplo. Aqui, ó, nessa folha de desenho, mesmo utilizando o maior formato de papel, como vimos, que é o A0. Um exemplo, uma casa. Se você for representar essa casa em tamanho real, você precisaria de um papel gigantesco, né? Então, para que a representação do real caiba no papel, a gente usa escala muitas vezes para reduzir, né? No caso de plantas baixas. Então, uma escala de 1 para 50 é uma escala que foi reduzida em 50 vezes o real para caber no papel. Então, um exemplo são as plantas de engenharia que precisam ser reduzidas de metros para centímetros, para que caibam sem perder detalhes importantes. Então, aqui à esquerda, né, tem os dois relógios, tem o desenho, o objeto, então a escala 1 para 2, quer dizer que o real foi reduzido em 2 vezes para caber no desenho, né? Então, o desenho ele é 2 vezes menor que o real. E do lado tem a planta baixa, né? Escala de 1 para 50, e aí sim, o real foi reduzido 50 vezes para caber nesse papel. Então, a escala funciona dessa forma. E sempre parametriza também um dos dois. Ou a escala é 1 para 50, ou a escala é 50 para 1. Justamente um desses valores mantém o 1 para facilitar na conversão, para facilitar no cálculo, para usar o escalímetro, né? Mantém-se essa escala. É aqui aumentando para vocês, para vocês verem que a escala está 1 para 50. Um exemplo ali, ó, a gente consegue até calcular que tamanho que vai ser medido no papel. E se ele fez uma escala 1 para 50, e aquela parede lá do sanitário, lá em cima, ó, na planta, você olha na cota, ele tem 1,60 para o sanitário, que está, acho que só tem um também, né? Está na parte superior esquerda. Então ele tem 1,60 no real. Se foi reduzido 50 vezes, aí você tem que saber que unidade que vai estar. Se no papel, provavelmente vai estar em centímetros, né? Então, para centímetros, 1,60 são 160 centímetros.
você divide por 50, que é a redução, né? Que a escala está dizendo, né, de 1 para 50, então o real divide para 50 para casar com o desenho. 160 por 50 dá 3,2. Então, se alguém tivesse esse papel no real e pegasse uma régua graduada lá, que a gente viu na aula anterior, para fazer essa medição, né, uma escala graduada em centímetro, ia pegar uma medida de 3,2 centímetros no desenho. Wilton, pode falar, meu rei. Porque muitas das vezes, por que a gente está deixando bem enfatizado isso aqui? Porque às vezes vocês não estão querendo resolver uma atividade. Wilton, seu microfone está no mudo, você vai ter que liberar ele. Tá me ouvindo? Sim. Boa noite. Boa noite. Everton, deixa eu te perguntar aqui. Toda escala, ela só vai vir sempre de 1 para, por exemplo, 1 para 50, 1 para 60, 1 para 20? Como que funciona? Aqui eu não tenho um AutoCAD para te mostrar. Quando vai colocar, que eles chamam de plotar, né, que é colocar na parte do layout da folha, você, como hoje graficamente, você vai enrolando o screw do mouse e vai dando zoom, ou o zoom diminuindo ou aumentando, e ele já calcula automaticamente. Utiliza-se números inteiros, Hilton, para facilitar no uso do escalímetro. E até para quem for depois conferir, né, quem for construir ou fabricar peça mecânica, que é o nosso caso, para facilitar para ele. Mas não tem essa limitação, não. Se você quiser fazer uma escala de 1 para 12,5, uma escala de 1 para 27,9, não tem problema nenhum. Só vai dificultar para quem for fazer a leitura depois, entendeu? Entendi. Aí, no caso, então, tá aí 1 para 50. Sempre eu vou dividir o segundo número pelo, no caso lá, 1,60. Eu vou dividir sempre por ele, né? Outra coisa, até foi dúvida na outra turma, bem colocado por você. Obrigado aí, por enquanto, né? 1,60 que está ali na cota, para o sanitário, né, na parede. Acho que todos estão conseguindo ver, né? Eu não consigo, meu laser não aparece para vocês. Mas 1,60 indica a medida no real, entendeu? Então, toda vez que tiver cota, mas a escala está 1 para 100. A cota, o número que está na cota é a medida no real. Então, esse banheiro no real vai ter 1,60 m. Agora, no papel, aí sim que entra a escala. Se você não tivesse a cota, por exemplo, você ia medir lá e ia dar 3,2. Você ia medir 3,2 centímetros. Aí você vem na escala, é 1 para 50. Se no desenho eu tenho 3,2, no real eu tenho que multiplicar por 50, né? Então, 3,2 vezes 50, olha lá, vai dar 160, que seria 160 centímetros, convertendo para metro, né? Dá 1,6 metros. Entendi. Obrigado. Claro? Claríssimo. Fechado, meu rei. Se tiver dúvida aí, pode chamar. Então, a escala funciona dessa forma aí. Positivo. Justamente para fazer essa... Como fala, para a gente conseguir fazer a leitura, né? E entender como que vai funcionar no real. E o bom é que seu microfone parou de dar retorno agora, Wilton. Ficou show, hein? Bom demais. Então vamos seguir. Então ali tinha a parte de edificação, né? Muito mais para civil. E aqui já trazendo para o nosso caso, né? Então um exemplo, vou pegar um parafuso aqui, igual um que eu estava procurando, eu não lembro mais os dados dele hoje para uma treina laser que estava precisando de um parafuso com outro tipo de cabeça, mas ele é pequeno. Para fazer a medição dele, difícil fazer com paquímetro. Tem medida, por exemplo, que eu precisaria de um micrômetro para fazer a medição dele. Agora, você imagina você projetar um parafuso com tamanho bastante reduzido, um parafuso bem pequeno no papel. Se eu representar ele no A4, do jeito que ele é no real, a pessoa que vai ler não vai conseguir entender, porque vai ficar bem pequeno o desenho. Então a gente usa diferente aqui, ó. Diferente das plantas de engenharia, que precisam ser reduzidas, né? Em alguns casos é necessário ampliar os desenhos para que possamos avaliar seus detalhes. Então aqui traz o desenho de um parafuso, né? Agora imagine eu fazer a representação do passo de um parafuso bem pequeno, num A4. Então se eu fizer no tamanho real, ninguém vai conseguir ver os detalhes. Então eu amplio, e aí muda. Aí a escala fica o seguinte, muitas vezes eu quero ampliar o meu desenho 10 vezes, né? Aumentar em 10 vezes, então a escala fica 10 para 1. Na planta lá, né? Na planta baixa era 1 para 50. Aqui já muda de 5 para 1, 7 para 1, 10 para 1 e assim vai. Que aqui, ó, conforme a NBR, né? 8196,
nós temos 3 tipos de escalas, né? As escalas podem ser para redução, ampliação ou natural. Aqui, ó, escala 1 para 1. Então, 1 para 1, a cada 1 que eu medir, vamos usar a medida padrão para a nossa conversa aqui, centímetro. Ou milímetro, não, centímetro, que o papel vai estar em centímetro, né? Então, a cada 1 centímetro que você medir no seu papel vai equivaler a 1 centímetro no real. A medida também continua. Então, ó, ou seja, o desenho tem o mesmo tamanho do objeto e não é necessário ampliar ou reduzir. Vou fazer representação aqui 1 para 1, né? Escala natural. Então, o que é o real é o que é no papel. Dá certo, você tem a maior riqueza de detalhes possível, né? Sem aplicar uma escala de ampliação e redução. Segundo a escala x para 1, então uma escala de ampliação. Vamos usar o número 10, né? De exemplo, x vai valer 10 nesses dois casos aqui para exemplificar com o número. Então, numa escala 10 para 1, é uma escala que está ampliada. Corresponde que você aumentou o seu desenho em 10 vezes. Então, a cada 10 que você medir no papel, equivale a 1 só no real. Então, eu fiz a ampliação em 10 vezes, né? Então, a escala 10 para 1. E temos a escala, por exemplo, 1 para 10, já é uma escala de redução. Corresponde que a cada 1 que eu medir no desenho, equivale a 10 no real. Então, eu fiz uma redução de 10 vezes do meu real para caber no papel. Essa parte aí de redução e ampliação, tranquilo, né? Creio que vem confirmar o que vocês viram no momento presencial. Só me deu feedback, senão eu volto aqui e a gente tenta trabalhar de outra forma. Tranquilo, essa parte aí tá de boa. Tudo beleza. Mesmo. Tudo beleza, né, Hilton? Então vamos seguindo. Agora nós vamos para as projeções ortogonais, né? Então a projeção ortogonal foi concebida pelo francês, né, Gaspar Monge. Ele queria fazer o seguinte: nossos objetos são tridimensionais, né? Então eles estão todos em 3D, tem altura, largura, comprimento, né? E no papel a gente não consegue fazer, pelo menos até aquela época, né? Hoje em dia já tem os adventos aí da tecnologia, né? A gente traz o objeto em 3D para 2D na nossa representação gráfica. Então isso é a geometria descritiva, né? Traz do 3D para o 2D. Esse era o intuito nas representações. E aqui são os planos, né? Como se dividisse as projeções, né? Trazendo para o 2D em 4 planos. Então é o primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro. E como que é estabelecido isso? Um exemplo. No Brasil, em países da Europa, já é comum a gente ter desenhos no primeiro diedro. Eu mesmo aprendi a desenhar no primeiro. E vai ser o que eu sou mais forte. Então o terceiro dá um pouco de confusão. O terceiro diedro também é muito utilizado em países como Estados Unidos, no Japão, para fazer a representação gráfica. O segundo e o quarto já não são tão utilizados. Por que fizeram essa convenção? Para facilitar, porque senão a gente poderia ter uma variação de 4 diedros e cada um fazendo um jeito, dificulta. É lógico que a gente sabe que tem diferenciação entre sistema internacional e sistema inglês, né, de medidas, e até na projeção também. Mas todos os desenhos vêm ou no primeiro ou no terceiro diedro, que é convenção, né? Então, lá, a representação de objetos tridimensionais em desenhos bidimensionais pode ser realizada em qualquer um dos diedros. Entretanto, né, para simplificar a troca de informações, convencionou-se internacionalmente o uso de apenas o primeiro e o terceiro. Brasil e países europeus utilizam o primeiro, e Estados Unidos e Japão utilizam o terceiro. O que muda? O primeiro diedro, eu costumo falar o seguinte: aqui tem a representação, né? Eu vou pular, depois a gente volta para aqueles desenhos ali. O primeiro é como se o objeto tivesse entre a gente e o plano de projeção. Seria mais ou menos o seguinte: eu tenho aqui esse bloco. Se eu, por exemplo, vocês são a câmera, né? Vocês estão vendo essa parte aqui que tem esse desenho amarelo. Se você for fazer a projeção, é como se vocês que estão vendo batesse aqui e aqui atrás tivesse o plano, seria meu rosto. Então você vem e projeta isso. Então o primeiro diedro fica aqui, né? Quando você for ver a vista superior, né, que é essa aqui, como se vocês estivessem vendo de cima, a projeção vai ficar embaixo. Se vocês estão vendo só o direito e esquerda aqui, vai ficar confuso, que eu não sei se a câmera inverte ou não. Aqui eu estou fazendo essa direção à esquerda ou direita para vocês? Esquerda.
Então, se você está vendo a vista lateral esquerda, a sua projeção vai ficar na direita. Então, é isso que muda. Já no terceiro diedro seria o contrário, né? Se você está vendo assim, ó, o observador são vocês, né? Que eu estou usando a câmera aqui. O plano de projeção ficaria no meio e o objeto atrás, como se ele carimbasse, né? Eu costumo brincar que ele é um espelho. Então, o primeiro diedro é diedro. Se eu falhar aí é porque tá dando trava-língua, tá, pessoal? O primeiro diedro seria como se fosse a sombra, né? Você tá vendo aqui, tivesse uma lanterna, né? Iluminando aqui, você projetaria como se fosse a sombra. O terceiro já costumo brincar que é um espelho. Você projeta aqui a luz, né? A lanterna ele devolve. Então, o plano, né? Quando você for projetar, o primeiro, a vista frontal, beleza. A vista superior é como se batesse e voltasse. Então, a vista superior fica em cima, a vista inferior bate, fica embaixo, né? Então, vista inferior embaixo, o desenho é a mais lógica, né? Mas é mais lógica dizendo para vocês. Quando a gente aprende, né, igual eu aprendi no primeiro, já não é tão lógico. Então, a vista lateral esquerda fica na esquerda, lateral direita fica na direita e a posterior, né? Que eu estou aqui, ó, a posterior vai ficar atrás. Então, basicamente é isso. Então, aqui é o nosso desenho, né? Então, a vista frontal no primeiro diedro, no meio, vista superior, né? Vai ficar embaixo, que é o número 2, a vista inferior vai ficar em cima. E como que a gente pode ver, ó, como que é a superior? Então tá aqui o desenho, o bloquinho que tá azul e roxo é a superior, né? O que tá rosa é a frontal. Então a vista lateral esquerda aqui, ó, fica à direita da frontal, que é o verde e laranja. E assim segue. E já no terceiro diedro, né? Então, ó, a vista frontal é o rosa, tá aqui a superior, né? Que é o roxo e azul, fica na parte de cima. Tá escrito inferior aí, mas tá errado, tá? É superior essa vista. Então ela fica em cima. A vista inferior, né? Que está caracterizada em cinza, porque a gente não vê, que é o 5, fica embaixo. Lateral direita, que também seria cinza, que a gente não vê, fica à direita. Lateral esquerda, que é o laranja. E o verde fica à esquerda, e assim vai. Muda também a posição da vista posterior, né? Que no primeiro diedro fica à direita da vista lateral esquerda, e no terceiro diedro fica à esquerda da vista lateral esquerda. Então é isso, muda-se como se a gente tivesse projeções diferentes, né? Onde o objeto e o plano de projeção se encontram. E aqui a comparação, né? Para facilitar, aquela hora tinha as cores, aqui não tem. Mas é isso, fixando. Vista frontal. Aqui no caso está invertido, né? O que a gente está vendo aqui seria a vista posterior. Então a vista frontal que está atrás, né? O que a gente não vê, que ele usou para representar aqui, ou ele rotacionou na hora de fazer essa projeção, né? Então a vista que está embaixo, né? Que é a 5, a vista inferior, ela está na parte de cima da frontal, a superior embaixo, né? Para o primeiro diedro. E já no terceiro diedro, a inferior está embaixo, a superior em cima, e assim segue. Essa parte das vistas, ficou alguma dúvida? Tranquilo? Casou com o que a gente viu, que vocês viram no momento presencial? Certinho. Mesmo Certo, é assim, tranquilo. Então, nessa parte também não ficou dúvida, né? Que a gente vai ter atividade sobre isso lá, SAP. tá Ok. tranquilo. Fechado, então. Então, os desenhos, né? Quais as informações que eles trazem, né? Então, é vista frontal, vista superior, vista lateral direita, lateral esquerda, vista inferior e a vista posterior. E como que a gente descobre se está no primeiro ou terceiro diedro, né? Muitas vezes a gente só tem o desenho e não tem a peça para conferir. Então, aqui tem a simbologia de cada um dos dois, ó. O primeiro diedro, como que é feita a representação, né? E esse formato aqui até me fugiu, é um trapézio, né? Esse formato aqui à esquerda do alvo. Confirma aí se eu estou confundindo as formas geométricas. O pessoal ficou em silêncio. Ninguém veio comigo agora em ajudar o professor a não falar bobeira. Mas, se eu não me engano, é um trapézio, né? Isso aqui. Então vamos seguir um trapézio. Ninguém me confirmou e nem me corrigiu, mas se tiver errado, pode corrigir depois. Mas é o trapézio, né? Então, tem o trapézio, o símbolo de um alvo à direita. E quando é o terceiro diedro, né? Tem um trapézio, o símbolo do alvo fica à esquerda. Essa é a simbologia para representar o primeiro e
o terceiro diedro. Outra coisa, as vistas essenciais, né? Então, um objeto com 3 dimensões pode ser representado, né, em até 6 vistas, igual a gente viu anteriormente. Entretanto, né, podemos detalhar satisfatoriamente um objeto apenas com a projeção da vista frontal, lateral esquerda ou direita e superior, sendo que o critério para definir a vista lateral a ser empregado deve ser o maior número de detalhes. Aqui está trazendo exemplo dessa peça aí, rosa, laranja e verde, né? Pelo menos se eu estiver vendo as cores certas aqui. Então, para fazer essa projeção, ó, com 3 vistas, já traz as informações e os detalhes necessários para a gente ter esse entendimento de qual é, né, o objeto que está sendo representado. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem também, que é o seguinte, pode ver, ó, a vista frontal está ali, né? Ele fez rosinha aqui embaixo, né? Representou ela. Pode ver que a altura dela não varia da vista lateral e nem o posicionamento, então segue mais ou menos o seguinte, ó, ele traça linhas que acompanham, tá vendo? Para manter todos no mesmo tamanho. Aqui também tem as linhazinhas, ó, a vista frontal sai na altura dela, né, para a direita para a vista lateral, se for o primeiro diedro, vista lateral esquerda, né, que no caso foi o que ele fez. E a vista superior também sai linhas de acordo com a largura da vista frontal, justamente para garantir que, por exemplo, a largura da vista superior é a mesma largura da vista frontal. Então elas ficam posicionadas alinhadas e têm o mesmo tamanho. Quero que vocês se atentem a isso, até quando forem desenhar, né, algumas SAPs precisam fazer esse desenho, vai realizar o desenho à mão, ou conferir também, né, no dia a dia, quando a gente estiver trabalhando, desenvolvendo nossas atividades, essas projeções têm que estar alinhadas e do mesmo tamanho. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter na confecção dos desenhos. Então, aqui atrás, ó, tem as linhas guias, né? Até a questão do furo ali, ó, a representação do furo ele traz alinhado também, ó. Vista lateral esquerda tem a mesma altura que a vista frontal e a largura, né, da vista frontal é a mesma da vista superior. E até as outras medidas acompanham, né? Não pode ter essa imprecisão porque pode causar dúvida. Então, por exemplo, vou lá ler a minha vista frontal, tem 30 milímetros de altura. Aí eu vou ali na minha vista lateral esquerda medir, né? É lógico que quem já tem conhecimento já sabe que tem que ser o mesmo tamanho. Foi lá e medi, tem 32. E aí, qual que está certo? A altura da minha vista frontal ou da minha vista lateral esquerda? Então isso causa dúvidas, né? E é bastante importante manter esse padrão justamente para ter o desenho com a maior, vamos falar, a maior facilidade para quem vai realizar essa leitura, certo? E as projeções ortogonais, assim como foi dito, né? Com 3 vistas a gente já pode fazer uma representação que o leitor não tem dificuldade. Tem outras peças, né, que um exemplo, né, quando o objeto apresenta muitos detalhes, podemos optar pela representação de um número maior de vistas. E por outro lado, né, em caso que o objeto apresenta maior simplicidade, podemos representá-lo apenas em 2 ou até mesmo em uma vista, casos chamados de supressão de vistas. Então, tem 2 peças aqui, né? Justamente o seguinte, ó, nessa que está acima, tem todas as representações de raio, as medidas e tudo mais, e pode ver que a única informação que faltaria para saber é a espessura, né? Qual que é a espessura dessa peça? Então está aqui embaixo, ó, ESP3. Então ele já traz a informação que tem uma espessura de 3 milímetros, e somente com uma vista já dá para entender. Com essa informação de espessura de 3, se você tiver uma vista lateral, você não vai ter essa questão da curva, né? Você vai ver só uma espécie, seria um quadrado, né? Um retângulo. A vista frontal não, aqui a superior e inferior seriam iguais, também um retângulo, né? E as vistas laterais também, a posterior igual a frontal, né? Então, uma vista só já traz essas informações. Não pode esquecer que precisa determinar essa espessura. E aqui abaixo, né, a segunda peça, você tem, né, o furo do eixo, né? Tem a questão tem um sobressalto, né? Tem um ressalto ali, a mudança de diâmetro, e ele somente com 2 vistas já traz informação, né? Ele precisa da vista lateral esquerda para representar essa diferença, né?
do eixo e a posição do furo também, e até o raio desse furo, né? Então aqui com uma vista representou e com duas vistas representou também. Com isso você já tem todos os detalhes, até porque na segunda peça, se fosse pegar a vista posterior é igual à frontal, a vista lateral direita é igual à lateral esquerda, a vista superior é igual à frontal, a vista inferior também é igual à frontal. Então não teria necessidade, né? Basicamente quando a gente faz, já tem essa informação e já é sabido, né? A gente consegue ver o que tem de igual e o que tem de diferente. Vou abrir o whiteboard aqui para a gente trabalhar um pouco sobre primeiro e terceiro diedro, para fixar. Só um segundo, vou compartilhar a tela com vocês. Por enquanto, ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Certo, vou compartilhar a tela aqui. Ó, vocês não vão me julgar pelo... Como fala? Ah, tem forma aqui, ó. Tô aprendendo a usar agora. Agora que tem a forma, show de bola. Eu ia falar, não vamos julgar que eu vou fazer o desenho à mão livre, né? E fica um pouco complicado. Então aqui vamos fazer uma espécie de uma... que seria uma caixa, né? Não vai dar para fazer com isso aqui, eu vou ter que usar a mão livre mesmo. Então aqui, ó, eu vou desenhar. Felizmente eu não vou ter a precisão, tá, pessoal? Porque aqui também é um mouse, né, que eu estou usando. Deixa eu só aceitar os colegas que chegaram. É impressão minha ou o negócio travou aqui? O meu tá parado. Para mim também travou. Travado. Travou de novo. Qual o homem saiu, foi com aí. É alguém aí? Rapaz, eu tô aqui. Isso aqui não tá aparecendo é nada, não. Ficou tudo preto. Eu acho que travou a plataforma. É. Ou se não, foi o computador dele lá, né? A vez foi a Eu internet. também tô achando que sim, viu? Eita, mano. Nós vamos perder a aula. O minuto tá correndo, né? Daqui a pouco volta. Não, eu tinha era esquecido que tinha web aula hoje. Eu cheguei ainda agora e colocaram no grupo, o professor tá esperando. Pois eu coloquei foi o celular para despertar, senão não lembrava, não.
Será que tem que sair para entrar de novo? Será que dá certo? Eu acho que sim. Vamos ver, vamos tentar. Eu vou tentar ver se eu consigo. Eu vou sair aqui para entrar de novo lá. Eu acho que dá certo. É. Pessoal, eu caí da aula? Caiu, você travou tudo e ficou mudo. Ô, louco, eu tô aqui falando, já tem uns 3 minutos. Ai, ai, vamos de novo. Rapaz, eu tô falando e eu chamei, falei, quem vai me ajudar e tal, tô lá desenhando. Plataforma tinha travado. Rapaz do céu, aqui ó, onde eu já tava, ó. Aí, Vou de eu tava novo. esperando. Oi? Tava era na outra esperando dar certo lá. Rapaz do céu, eu fiquei falando sozinho aqui. Ué, tem mais pessoas entrando agora, hein? Show de bola. Então vamos lá. Vou voltar aqui, ó. Vou fazer de novo. Vocês não acompanharam eu fazendo aqui a projeção das linhas, nada disso? Não só viu o Não. quadradinho, né? Ô, belezura. Então vamos de novo. Aqui, ó. O que eu fiz nesse desenho aqui? Eu fiz as projeções. Pode ver que tem as linhas. Eu estou fazendo um mouse, tá, pessoal? Então, infelizmente, eu não tenho precisão. Mas o ideal é usar régua, tudo certinho. Então, eu fiz as linhas, né? Pode ver que os contornos largos, né? São as linhas visíveis. Tinha que ter uma união aqui, eu acabei não unindo. Opa! Ficou pior. Então, são as linhas com contorno... Como fala? Opa! A linha contínua, né? E são aquelas que a gente vê e pode ver lá no fundo, né? Que são as outras faces do cubo. Eu passei ela tracejada justamente porque ela é não visível. Então essa parte das linhas a gente já entendeu, né? Fica tranquilo, entenderam por que eu fiz ela tracejada no fundo, né? Essas Certo. tracejadas é que a gente não... É, que você não vê, mas sabe que existe. Entendeu? sabe que entendi. É que quem está fazendo a projeção tem o objeto em 3D, né? E quer trazer ele para o 2D. Então, você já tem os detalhes que você consegue ver e tem que trazer o máximo de detalhe para quem vai fazer a leitura. Então, por isso que a gente coloca os contornos não visíveis para quem estiver fazendo a leitura saiba que existe, mas ele não é visível naquela projeção. E aí, o que eu fiz? Ó, coloquei um quadrado para a vista frontal. Vou até colocar um Fzinho nele aqui, ó. Coloquei esse aqui para a vista inferior, ó, essa setinha aqui que eu risquei. Coloquei esse círculo para a lateral direita, né? Coloquei esse losango para a lateral esquerda. E coloquei esse triângulo para superior. E a seta é para posterior, né? Então, cada uma das faces eu coloquei um desenho que a gente vai fazer aqui a gente vai fazer a projeção desse cubo, né? Que eu creio que seja o exemplo mais simples de ser trabalhado nesse momento. Então vamos projetar. Eu vou usar a vista frontal, que é a que está vendo esse. Como fala? O F. Então essa é a pergunta que já respondeu, né? O que vai ter na projeção da minha vista frontal? O F. Exato, vai ter um quadrado com o F, né? Então você vem, traz o quadrado. Deixa eu ver se dá para digitar dentro dele. Aí, ó, eu digito o F. Então, nessa vista você só consegue ver essa parte aqui, ó, que é o F da vista frontal.
Quando você vai projetar, eu vou traçar a linha aqui porque eu acho que é melhor. Quando vocês forem, você usa a régua. Não precisa fazer esse traço aqui, é só para me guiar, entendeu? Nem sei se vai dar certo. Então eu venho, faço a minha projeção. Ué, ó, tá fazendo o traço reto. Rapaz, como Mas que faz geralmente isso? essa vista aí não o indivíduo. O indivíduo não seria a vista lateral esquerda no primeiro diedo? Ah, aqui tem um quadradinho? A do F. A vista frontal seria a da bolinha. Aí depende de como você está olhando, entendeu? Uhum. Aí, Um no caso, aí exemplo, a projeção do indivíduo, ele tá de frente pro F, no caso, então. é isso, exato. Obrigado aí pela referência. Isso é importante também. Eu vou trazer aqui, vou ligar a câmera para vocês, só para fixar essa parte aí que eu nem vi quem Aí, no estava caso, falando já comigo. Sim, olhando para a É o peça, Augusto. definir as Eu delas, entrei né? agora que eu cheguei de serviço agora. show, Augusto. Então, por exemplo, aqui, ó, você está vendo esse bloco, você está vendo essa face aqui. Ele tem duas faces, né? Ele é branco com Uhum. verde, na outra branco com amarelo. Para você, a vista frontal é o branco-amarelo, né? Se eu já Uhum. usar o meu olhar, né? A minha vista frontal já seria essa face aqui, ó, o branco com o azul. Então depende muito do É, referencial que você do adota. referencial. Só que depois que você adotou o Uhum. referencial, você tem que usar ele até o fim. Então, se a sua frontal é esse amarelo com branco, a sua posterior tem que ser o branco com verde, a sua lateral esquerda tem É que ser por essa isso, aqui. só interrompendo um pouquinho, Sim, é por isso que quando vai ter o exercício tem tipo assim, tipo uma figurinha do indivíduo olhando ou uma seta apontando, a visão frontal, no caso. exato, que é justamente, imagina quando eu for fazer a correção, se eu tiver que imaginar como cada um fez. Então é justamente para facilitar no gabarito, entendeu? Entendi. Então aqui eu trago, Referência. isso é referência. Então aqui eu vou trazer o meu desenho no terceiro diedro, né? Ou no terceiro eu nem lembro direito. Eu quero fazer no primeiro diedro, que é o que a gente usa no Brasil. Então tá no primeiro diedro. E quem lembra lá, era um trapézio, né? Com um alvo. Tinha um alvo à direita dele, né? Bolinha e isso. Então aqui a representação nossa é o primeiro diedro. Acabei marcando no lugar errado que depois vai atrapalhar na minha vista inferior. Então aqui eu tenho a vista lateral. No primeiro diedro, o que que fica à direita da frontal é a vista lateral? A direita é a lateral direita. Não, no primeiro diedro é como se fosse a A sombra. lateral esquerda. A Lateral lateral esquerda. esquerda. E o que que seria a lateral esquerda aqui no nosso cubo? É o Aí. o Ezinho ali. Isso, losango, né? Então eu venho É. aqui, represento o losango. Não vai ficar da mesma forma, tá, pessoal? Mas creio que tá dando para transmitir a informação. Então eu tenho a minha vista lateral esquerda aqui à direita. Vou para a superior agora. Esses tracinhos é para representar que é para ter o mesmo tamanho. Estou com a mão livre aqui, não consigo ser fidedigno, né, o desenho, mas isso aqui é, opa, seria algo para tentar trazer o mais prático possível. Então eu venho aqui e faço. Assim não vai ficar reto nunca. Deixa eu aumentar. Aqui eu tenho minha base. Para fazer ele reto demanda um pouquinho mais de tempo e de habilidade, que eu estou apanhando um pouquinho aqui, pessoal. Mas ao vivo é assim, ó. Se eu começo a desenhar torto, ele não segue. Mas na hora que você abre aquela janelinha lá da figurinha, não tem um Tem quadradinho que você os, consegue tem os abrir ali? formatos, exato. Então vou trabalhar com os formatos aqui. Eu queria mostrar, né, a questão para não confundir com o outro, né? Já podia ter trabalhado com ele antes também. Eu agora dei bobeira. Esse aqui vai ser sem contorno, né? Então faço aqui a minha projeção.
E o que eu tenho aqui É, na parte superior da frontal? É a vista superior. No caso, no primeiro diedro vai ser a vista inferior. É a Porque é inferior, sempre né? a sombra, Verdade. né? É como se fosse uma sombra. O Uhum. que eu tenho na vista inferior lá? É a seta. A Já seta, um né? J? Era para ser um I. I de inferior. Olha lá, Hum, então aqui eu tenho um I. Eu devia ter usado esse quadrado antes, hein? É o Augusto que tá falando comigo, né? isso. Então aqui tem um I. Agora na parte inferior da nossa vista frontal, o que a gente tem? A superior. Exatamente. O que tem na superior? É o Mas, triângulo. Triângulo com S, exato. Creio que todo mundo já, se não pegou no momento presencial, agora fixou, né? Então agora eu tenho que fazer o desenho da minha vista lateral. Opa, o que fica à direita já dá a resposta. Aí. Então, na minha vista, o que fica à esquerda, né, da minha vista frontal? É a minha vista lateral Direita. direita, né? Vou colocar Direita. o círculo, né? É a bolinha. Beleza. E agora tá faltando qual vista? Eu já trouxe Aí, 5, né? A inferior tá aqui, ó. tá a vista, certo. Posterior, não? Posterior, exatamente. Onde que ela fica? Ela Ah, é fica a da setinha lá. à direita da vista lateral esquerda. Eu venho aqui e faço mais uma projeção que é a minha posterior. O que eu vou colocar nela? A seta, né? Então vem Isso. aqui, não vou desenhar o P porque... Olha lá, ó. Então esse seria o nosso desenho. Lógico que eu não estou preciso, mas pode ver que eu tentei alinhar, né? Aqui o topo de todo mundo, né? Pode ver que eu tentei alinhar aqui. Aqui também a base, né? Para eles seguirem. E aqui também tem um alinhamento, ó. Porque tem que seguir. Lógico que minha linha não fica reta, não vou conseguir ter essa precisão toda aqui no mouse. Mas tem que manter isso aqui, tem que ter esse cuidado justamente para... Opa, acabei apagando demais. Justamente para É, manter a porque para fazer, precisão. eu particularmente nós fizemos até uns exercícios desses desenhos, sabe? Show. Na aula presencial. Eu usei na vista frontal, você faz essas linhas de referência, é bem mais fácil para fazer mesmo. Os outros, exatamente. É isso mesmo. Tem a questão da facilidade. Já tem um feedback com o Augusto, né? Uhum. Então tem Tem esse uns feedback. desenhos que é mais difícil, igual não é quadrado, porque ele tem alguns cortes, ele fica bem mais simples de fazer com as linhas. Serve como guia, né? Isso. Era essa palavra que eu queria Eu- falar aquela hora e não me veio à cabeça. Então ajuda até você manter a precisão, não ter problemas de leitura e serve como guia para facilitar. O José tá com a mão levantada, fica à vontade, José. Não, eu ia falar a respeito mesmo dessa guia de referência, era só isso. Vocês estão safo demais, hein? Na aula de paquímetro os caras já sabiam ler, na de desenho já sabe desenhar, fazer a leitura. Rapaziada, essa turma aí tá igual um canhão. Show de bola, pessoal. Deixa eu voltar pro Tomara que nosso. nós tenhamos munição até o final. Mas tem, sempre que vem bastante gente na web, né? O pessoal interessado igual vocês, a gente troca figurinha. Pelo menos as turmas que eu tenho de feedback, todo mundo que vem na web vai bem no final. Quer dizer, até o final não, porque eu não cheguei no final com as outras turmas que têm o mesmo comportamento que vocês, né? Mas até onde eles estão, eles sempre vão bem. E isso faz diferença, né? Além de vocês estarem estudando aí, que eu espero, né? Todo dia, pelo menos 1 hora por dia aí, fazendo a leitura dos materiais, né? Tudo que tem na plataforma, vindo aqui, a gente trocando ideia, compartilhando, trabalhando nas SAPs, já é o caminho, né? Para ir desenvolvendo as competências. Nós paramos no... foi na supressão de vista, era isso, pessoal, para hoje. Aquele era o último slide. Ficou alguma dúvida? Tranquilo com relação a desenho, as vistas, onde fica a legenda,
como que funcionam as margens, né? Quais são as normas que seguem os desenhos, escala, tranquilo? É porque essa aula de hoje, eu vou explicar para o senhor, foi a presencial que nós teve na aula anterior. E o bom é Eu o peguei o seguinte, finalzinho dela aqui, mas nós teve essa explicação que você teve, que a gente fez ela na presencial, pelo que eu estou vendo aqui. o João Vitor comentou, o Wilton também, né? Wilton, eu tô quase falando Wilton, né? Mas é o Wilton, não é que eu tô confundindo seu nome não, tá, Wilton? E eles estavam Ok. contando, eles estavam contando, né, que o momento presencial, primeiro era para ser metrologia, conforme o plano. Aí deve ter acontecido algum problema no laboratório, às vezes ferramental foi para calibração, ou tinha outro evento, né, eles inverteram. Então Eu, vocês eu trabalharam. acredito que foi por conta do pessoal da automação que tinha a mesma aula, aí fizeram a junção das turmas. Pessoal da automação, que eu também sou tutor. Eles estão em fundamento. Eles, Exatamente. fiz- Foi eles ontem a fizeram a aula mesma aula deles. com a gente lá. Ah, então foi por isso. Eles fizeram a gente trabalhou metrologia ontem, eles sabiam fazer a leitura mesmo. Então, no segundo momento Foi. presencial, vocês vão trabalhar metrologia, né? E aí vocês têm que estar safo com aquela aula de sexta, hein? E agora desenho, vocês já chegaram pronto, né? O bom é que vocês assimilaram e absorveram o conhecimento. É isso aí. Ficou, tipo assim, às vezes o pessoal teve o pessoal ficou com um pouco de dificuldade, mas vai ficar de uma forma interessante para nós, assim, sabe? Não, não vai. Para nós, igual. O comum é eu tentar trabalhar com vocês, né, da melhor forma possível. Aqui na teoria é para chegar na prática e casar, entendeu? Houve Aham. essa troca aí justamente por essa questão do laboratório, né? E até o professor deve mudar, né? O de um é um, na parte de desenho é outro, mas isso aí vai ser ajustado no decorrer. No começo é assim mesmo. Às vezes acontece, né? Na vida sempre tem mudança, a gente vai adaptando e fazendo dar certo. Tá me escutando, Eder? Até na Sim, empresa vai ser assim, mano. Na aula que nós tivemos lá, teve lá uma apresentação robótica lá e, assim, atrapalhou a gente porque, né, a gente não sabia se prestava atenção no professor e ouvia aquele barulheira. Foi ruim, viu? Aí depois, à tarde, que foi melhorar um pouco. entendi. Eu tenho que fazer uma visita no Charuri. Eu já passei na frente algumas vezes, nunca fui nem um sábado para conhecer vocês pessoalmente, mas teve um evento junto, né? Foi. Esses calendários, provavelmente o evento caiu junto e até é difícil ficar mudando o dia da web, porque o dia da web, do presencial, porque dificulta, né, o cronograma e aí abre uma brecha também para os alunos, né, os que não estão interessados, usar isso aí no final, né, não vem em nenhum momento tal, e depois usa que mudou a data, por isso que eles mantiveram. Mas isso não é normal não, Hilton. Isso aí vai se ajustar. No próximo vai ser melhor ainda, você vai ver. Mas mesmo assim, eu gostei da aula, foi muito boa. Show de bola. Vai só melhorando, você sabe, né? Vai adequando, todo mundo vai adaptando, vai só evoluindo. Verdade. Certo, pessoal? Então, agradecer, se não ficou nenhuma dúvida, né? Agradecer ao Railson. Vamos lá, Railson. Professor, eu fiquei com um pouco de dúvida na parte da escala, sabe? Vamos lá. De ter que criar. É agora. Na escala. Vou usar aqui o material, se não ficar claro, a gente vai para o whiteboard. Então, como que vai funcionar a escala, Railson? E os demais também, acho que o Augusto entrou depois. Um exemplo, aqui tem os dois desenhos aqui embaixo, né? Então a escala está 1:2, o que significa? O lado esquerdo significa o quanto der no papel e o lado direito o quanto é no real. Então a escala 1:2, a cada um que você medir no papel, né, vamos usar centímetro, então a cada 1 centímetro que você medir no papel equivale a 2 centímetros no real. Então aqui, ó, o objeto ele é bem maior do que o desenho, por isso está na escala 2 ou 1:2. Aqui tem a planta baixa que eu Sempre vou... vai dobrar. Não, nem sempre. Esse aqui ele usou 1:2. E aí quer dizer que no real, né, para trazer para o papel, o desenho foi reduzido em 2 vezes.
que é o desenho menorzinho aqui. Então, ele reduziu em 2 vezes Ah, do real para caber no desenho. Aqui a planta baixa, ó, a escala 1:50. Então, quer dizer, a cada um que você medir no papel, vou usar o centímetro de novo, que é o mais fácil, né, da gente ter no papel. Então, a cada 1 centímetro que você medir no papel, equivale a 50 centímetros no real. Vou até calcular contigo aqui. Railson, tá vendo aquela parede ali do sanitário? Tem a cota em cima dela ali na planta 1,60, né? Consegue ver? É que eu estudo pelo celular e não dá Pelo de ver, não. celular. Então você vai ter que acreditar em mim. Na parte superior esquerda, tem o tracejadinho lá, é um sanitário. Lá na cota dele, as paredes dele tem 1,60, né? E a escala é de 1:50. Então, a cada 1 centímetro que você medir no desenho, equivale a 50 centímetros no real. Então, lá, 1,60 é a medida real dele, né? O que está na cota, outra coisa também para quem entrou depois. O que está desenhado na cota ali, 1,60, equivale à medida no real. Não é no desenho. Então, eu tenho 1,60, 1,60 m, né? A parede. Se eu converter para centímetro, dá 160 centímetros, né? E a escala é 1:50. Eu quero descobrir qual o valor, se eu pegar uma régua e colocar no papel, que valor que vai dar ali naquela medida do 1,60 do real. Então, você tem uma escala de 1:50, que significa que você reduziu do real para caber no desenho 50 vezes. Então, vou pegar os 160, dividir por 50, né? Deu 3,2. Então, se você tivesse esse desenho no papel e uma régua graduada, que a gente viu na aula anterior, você teria uma medida de 3,2 no desenho, que equivale a 160 no real. Então, essa é uma escala de redução, né? Que é para caber uma planta baixa, né? Que é um ambiente muito grande, num papel A0, A1, A2, A3, o que for de sua preferência. O outro ponto da escala aqui nos parafusos, né? Tem parafusos que são bem pequenos. Se você for fazer o desenho dele do real para o desenho, um exemplo, um parafuso eu estava procurando, né? Hoje, a medida não me vem agora, que é para uma trena laser. E aí, para medir, ele precisa de paquímetro, né? Tão pequeno que ele era. Então, se você desenhar ele no papel, os detalhes, né? Igual o passo do parafuso, você não vai conseguir ver. Então, você amplia, né? Naquele caso, a planta baixa a gente reduziu, aqui a gente amplia, que é aumentar o desenho para ter a maior riqueza de detalhes possível, né? Então, aqui, ó, você está vendo aí no seu telefone, né, na sua tela, o desenho de um parafuso, aqui ele está ampliado, né? Quer dizer, eu creio que está, porque é o exemplo do livro. Então, é um parafuso bem menor do que esse aqui. E a escala funciona da seguinte forma. Sempre você vai ter um dos lados com o número 1. Por que esse número 1? Para facilitar a leitura. E a questão da multiplicação ou divisão, né, do tamanho para a gente entender. Então, tem a escala 1:1, que é a escala natural. O mesmo tamanho do real está no papel. A escala x/1, né? Esse x aí significa um número maior que 1. Então, a escala, vou usar x igual a 10, né? Para exemplificar. Então, uma escala 10/1 significa que cada 10 que você medir no papel equivale somente 1 no real. Então, uma escala de ampliação, onde você pegou o objeto real, ampliou ele, no caso aqui nós estamos falando de 10/1, né? Ampliou ele 10 vezes para colocar ele no papel, para ele ter o máximo de detalhes possível. E tem a escala de 1, no caso o x, vou usar 10 de novo, né? De 1 para 10, aí já significa o seguinte, que a cada 1 que você medir no desenho equivale a 10 no real. Aí já é uma escala de redução, né? Então você reduziu o objeto real em 10 vezes para colocar ele no desenho. Ficou mais ou menos claro, Railson? Ficou bom? Esclareceu? Ainda não? Ficou. Tipo assim, Ficou? se eu tiver 1 metro, vamos supor que no banheiro tá 1,70 m. Aí eu divido por 70 e vai dar o valor que Que eu... tem que estar no desenho. Eu vou compartilhar o whiteboard aqui. Vamos trazer isso pro real, que eu acho que vai fixar melhor. Vou usar até esse próprio quadrado aqui, ó, né? Vou ter a primeira medida aqui, vou desenhar uma cota, ó. Oh, não deu certo. Clicar de novo. Desenhar uma linha de cota aqui, né?
Escolhe aí que tamanho que você quer que tenha essa medida aqui. Pode escolher. 1,80. 1,80, certo. 1,85. 1,85. Pode dificultar um pouquinho mais, né? Então vamos lá, 1,85. É a medida no real. Agora vamos trabalhar com uma escala, né? Vamos dizer que a sua projeção aqui está numa escala de 1 para 10, né? Vamos usar 1,85 aqui em metros, tá bom? Então vou usar uma escala aqui de 1 para 10. Aqui, ó, 1 para 10. Se você for medir agora com uma régua, podia ter um desenho de uma régua aqui, tem? Vamos dizer que você vai medir com a régua agora, né? Eu não sei, só fazer ela girar. Se você Lá no fosse... 45. eu tô tentando escolher outra coisa. Ah, é no screw, ó. Show, obrigado aí quem deu esse feedback. Então você vai medir com a régua agora, né? Aqui. Pensa numa régua gigante que não acaba mais. Então tá aqui, ó. Vou medir com a régua aqui é o 0. Marcar aqui como se a sua régua começasse aqui, ó. Aí não deixa eu desenhar em cima da régua, infelizmente. Então aqui é o 0. Esse pontinho aqui que eu tô com o mouse em cima. Você vai medir. Que medida que tem que dar quando você for com a régua? O real é 1,85, né? 1,85 m é igual a 185 centímetros. 185 centímetros igual a 1,85 metros. Eu já devia ter trago o texto, já que é mais fácil trabalhar. Então aqui, ó, 185 centímetros, né? Vou fazer aqui, ó, 185 centímetros. É igual a 1,85 metros. Só questão de... conversão para facilitar. Então, se eu venho com a régua aqui e quero medir quanto está dando essa régua, que não deixa eu riscar ela de jeito nenhum, que medida que eu tenho que ter? Se a minha escala é 1 para 10, significa que cada 10 que eu tenho no real é só 1 no desenho. Então, é uma escala que eu fiz a redução, certo? Certo. 1 no desenho é 10 no real. Então, eu tenho 185 centímetros, eu vou dividir por 10. Que eu faço a divisão por 10, né? E eu vou ter 18,5, né? 18,5 centímetros quando for fazer essa medição aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ué. Aí. Então, se eu medir agora na régua, vai dar 18,5, entendeu? Acabou indo para baixo. 18,5 centímetros de 1 para 10 vai dar 1,85 m, então. É, vai dar os 185 centímetros. Então, aqui na nossa escala de redução. Então, eu tenho 85 no real. Usei a escala de 1 para 10. Eu tenho a medição de 18,5 centímetros. Vou tirar essa régua da frente que ia apagar. Beleza. Agora eu mudei. Eu quero usar uma escala de... Do curso de técnicas de estudo EAD. Não, era isso que eu queria. Parte do curso técnico de vocês, tá? Ele é um curso que Então, agora eu quero mudar para uma escala de 1 para 30. para que vocês se ambientem, Que valor que eu vou ter quando usar a régua para medir no desenho? Eu vou pegar o mesmo do real, né? Que é 185, e agora eu vou dividir por 30. Então, no desenho, eu vou ter quanto? Quando eu usar a régua, né? Aí precisa dar uma calculadora. Então, eu vou fazer a divisão aqui, 185 por 30. Então, quando eu pegar a minha régua lá e medir no desenho, vai ter só 6,16 centímetros. Certo? Agora vamos fazer o contrário, na mesma escala. De 1 para 30. Não sei qual... Não tem cota. Não tem cota, infelizmente. A cota sumiu. Quem fez não colocou a cota, né? Agora eu tenho uma dor de cabeça.
consultores aqui, eles têm a mesma orientação. Tá sem cota. Ajudar Mas eu o venho com a aluno minha também. régua, Então, você né? vê que o aluno tá com dúvida ali na sua frente, Vou tirar a régua aqui. né? Vim com a minha régua Não aqui e sabe medir, que é uma atividade. né? Não tem cota, tô com a mesma escala. Fui lá e medi, deu 3 centímetros, certo? Então vim aqui medir, né? Com a minha régua deu 3 centímetros no desenho, né? No desenho. A escala é 1:30. Quanto que vai dar no real agora? A gente tem esse entendimento que vocês ainda estão se Que adaptando. multiplicar por 30, né? Exato, aí você me deu a resposta que eu queria. Se no desenho tá 3, para eu trazer para cá, e eu vou multiplicar por 30. Então era 3 vezes 30, 90, né? É uma funcionalidade da 90 centímetros, na escala de 1:30. que às vezes a gente fica perdido no processo, vendido por coisa besta, né? Deixa eu mudar isso aqui, eu vou colocar Uma das turmas que está começando hoje, que é a final 33, trazer aqui, ó. né? Então no desenho eu peguei 3 centímetros, agora no real, né? Pessoal, Eu tenho 90. aqui eu vou colocar a visão Para fixar, né? Usando essa, eu vou mudar a escala aqui, ó, vou colocar outra escala aqui embaixo. Nesse mesmo desenho eu medi na escala de 1:75, né? Fui lá, na minha cota, falava que era 300 no meu real, né? A cota sempre traz o real. Então no meu real eu sei que são 300 centímetros, né? 3 metros. Quanto que fica no desenho se eu usar a régua para medir? Quanto tem que dar? é muito simples, mas é muito importante. A navegação se dá Para essa escala de 1:75, que conta que eu vou fazer? Então, olha aqui, eu estou rolando Se no real são 300 centímetros. Todo mundo está vendo esse processo? E, né? Dividir, exatamente, fixou. Para todo mundo ficou claro? Eu não vi quem me respondeu. Então aqui eu estou no plano de estudo. Ficou claro, sim. Para mim, ficou. Vou olhar vocês. Railson, esclareceu? Agora tá claro. Obrigado. Certo, e agora só para confundir um pouquinho a cabeça de vocês, vamos fazer o contrário agora, vamos fazer de ampliação. Estou desenhando meu parafuso aqui, quero aumentar ele 5 vezes para ficar legal, né? Fui lá, eu sei que o meu parafuso tem a medida de 1, eles são 10 milímetros, né? Parafuso de 1 centímetro. Vou manter a unidade aqui para não dificultar. Na escala de 5:1. Quanto que vai dar quanto que eu vou medir no meu desenho agora? Que conta que eu faço? Multiplica. Exatamente. Então, na escala de ampliação, agora no real, né, eu tenho que multiplicar, ó. Então, eu tenho 5 centímetros no desenho, é 1 centímetro no real. Show de bola. Mais uma para a gente finalizar. Tenho 13. Não, vou usar outro número. Vou usar 33. 33:1. Um número mais fácil de multiplicar. E agora vou usar o desenho, né? No desenho eu não tenho a escala, infelizmente mandaram 100. E a minha... No meu desenho são... Não, 33 centímetros. É, exatamente, 33 centímetros. No meu desenho. Grandão, né? Fizeram uma projeção bem grande dele. Quanto que vai dar no real agora? Que conta que eu tenho que fazer? Multiplicar, né? No caso agora é dividir. Dividir. É, porque acabei usando 33, eu vou usar outro número, vou usar 99. 99 centímetros no papel, no desenho. Se eu tenho uma escala de ampliação, quer dizer que o desenho, aqui, né, o número primeiro é maior é ampliação, quando o segundo número é maior é redução. Então, se eu tenho ampliação, eu sei que o desenho é maior do que o real, né? Então, se eu tenho 99 centímetros de desenho, que conta que eu vou fazer para descobrir? No real? Aí tem que dividir. Dividir, exatamente. Então eu tenho 3 centímetros no real. Pessoal, o Railson em especial, que foi quem fez o pedido, esclareceu? Esclareceu. Fixou? Fixou. Fez sentido, né? Show de bola. Chegamos no resultado que a gente queria. Pessoal, mais alguma dúvida?
Tá tranquilo. Posso responder essa, André? Posso, né? Então, tá bom. Fechado, então, senhores, agradecer a presença aí dos senhores, né? Desejar bons estudos, que mantenham firme aí, que a gente continue nessa pegada que quando o plantio é bom, né? Geralmente a colheita acompanha o plantio e vai ser excelente também. Então vamos seguir, né? Será que ele vai corrigir aquele problema que estava da aula? Não está ficando gravado lá? O livro didático, não é isso? Você fala, colocar o link? Não, é porque a gente vai lá para rever a aula, não tem. Eu vou subir, às vezes, o que acontece? Eu estou com um problema na minha máquina aqui, que mudaram o meu e-mail, e eu não tenho acesso a YouTube. E aí eu tenho os vídeos aqui, eu não consigo jogar no YouTube porque é o YouTube que transmite lá dentro da plataforma, entendeu? Que é onde armazena e vocês conseguem ter o streaming, né? Que é assistir depois. E aí eu tô esperando resolver aqui e eu vou postar para vocês, tá? Se eu não conseguir resolver até o fim do dia meu acesso ao YouTube, eu vou fazer de casa no final de semana. Fechado? Fechado. Então, obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima web. Boa noite. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau.